Olá, bem-vindo ao canal Confissões de Crente. E aí, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Bom, tô aqui no aeroporto e eu não tinha planejado, mas eu decidi fazer aqui trazer vocês para essa experiência comigo. Vamos? Olha só, eu toda já desarrumada. E eu estou aqui em Galápagos, numa ilha que chama Baltra. Tô aqui comendo alguma coisa, porque são 1h20 da tarde, dia 11 de dezembro. Esse é o primeiro trecho de 1, 2, mais 3, até chegar em Londrina, no Paraná, que é onde fica a casa da minha mãe. Então eu quero mostrar para vocês um pouco como vai ser, como que esse processo de viajar para fora ou de voltar para casa durante a pandemia. E aí a gente vai fazendo umas reflexões, né, com tudo isso. Hoje foi muito legal na igreja. Faltava uma meia hora para eu pegar o táxi para vir para cá. E aí os irmãos da igreja quiseram se despedir de mim, eu fui lá. Tava forte, segura, mas não dei conta, acabei chorando um monte. Quando você vê umas vozinhas chorando, né? Tipo, você desaba também. Então foi muito bom, me senti muito bem, muito querida. Vou fazer um vídeo contando meu testemunho de como foi vir para Galápagos, de como foi passar esses 2 anos aqui, de como foi passar a pandemia aqui. Então fique ligado no canal. Voltando, vim aqui para o aeroporto. Eu tô me mudando, né? Não vou mais voltar, então, eu tô viajando com 5 malas, você imagina. Mas acabou dando tudo certo, a menina queria me cobrar outra mala, eu falei, não, mas eu comprei. Ela falou, não, mas aqui você comprou excesso de bagagem, né? Mas ela, não, eu comprei 4 malas. Mas no fim deu tudo certo, vim pra cá, consegui passar, tô aqui esperando o voo. E é isso, pessoal, agora é só esperar a hora de ir pro avião. Agora, gente, ó. Esse aviãozinho que tá ali é de uma companhia aérea chamada Emtebe. E as pessoas podem pagar pra, ir de uma ilha pra outra, né? Tem gente que enjoa muito quando pega barco. Então eles pagam, 100, 200 dólares. Eles pagam 100, 200 dólares para fazer esse trajeto. Vê como é pequenininho. Esse aqui é o meu. Partiu, Quito. Bom, tô aqui no avião. O pessoal entrando, se ajeitando. E eu tava pensando aqui o quanto é surreal estar voltando depois de 1 ano esperando, e você fica esperando, né? Chegar, e aí quando chega assim, uau, passou tão rápido. Mas graças a Deus, só motivos para agradecer.
gente, eu tô aqui no aeroporto de Quito, ó. Acabei de fazer o teste, né? Acabei de colher a amostra. E aqui já tá noite. São 6h35. Tô esperando o táxi pra ir pro hotel. E agora é isso. Torcer pra vir negativo. Eu sei que vai vir negativo, né, gente? Mas assim, a última vez que eu fui fazer o teste deu positivo, eu tive que adiar a viagem, já viu? Por isso que é importante a gente fazer o PCR, né? Mas enfim, o dia hoje está acabando, estou indo pro hotel. Dia 1 já foi. Amanhã, domingo, vai ser dia de espera do resultado do teste. E na segunda, voltar aqui para o aeroporto para ir para São Paulo, para o Brasil. Bom, gente, estou, né, aqui no dia 2 da viagem, dia 12 de dezembro, estou num hotel e eu tive que ficar aqui esse dia extra para esperar o resultado do PCR sair. O resultado do PCR já saiu, graças a Deus deu negativo. A declaração de saúde do viajante já está imprimida, os 2 já estão impressos, comprovante de vacinação já está aqui, tudo certinho no lugar. E agora é só esperar para viajar amanhã. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão rapidinha aqui eu estou estudando o livro de Jeremias, agora por esses dias, e eu queria compartilhar uns versos que eu li hoje aqui, e isso está em Jeremias 9, no capítulo 9, verso 23, diz assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 9, os versos 23, 24 e 23 e 24. E aí eu fiquei lendo, eu li esses versos e eu fiquei pensando, a gente vive num momento tão complicado, né, da nossa sociedade, da cultura, em que as pessoas tentam impor as suas ideias, né? E aqui eu não tô falando apenas de um grupo específico, eu tô falando de pessoas de uma forma geral, seja de direita, esquerda, seja cristão, seja católico, seja protestante, enfim. A gente vive em uma guerra de narrativas, a gente vive num momento em que as pessoas tentam mostrar o racional, né? De que suas ideias são válidas, e muitos se gloriam nisso, muitos se gloriam na ciência e usam a ciência para dizer que não é preciso existir Deus, porque todas essas coisas podem ser explicadas por causas naturais. Afinal de contas, o intelecto e o conhecimento humano e científico já se desenvolveu tanto, especialmente no último século, nos últimos 2, 3 séculos, que para que a gente precisa de Deus para preencher as lacunas se agora a ciência pode fazer isso? E aí, ultimamente, a gente também tem visto uma guerra de narrativas ideológicas, né? E aí a gente tem as pautas identitárias, a gente tem muitos argumentos e muitos motivos legítimos, né, para se defender, e a gente já conversou sobre isso, eu conversei sobre isso com o Michelson na live que a gente fez, e em breve eu vou fazer os cortes para colocar aqui no canal, mas enfim, a gente vive nesse momento em que o conhecimento e a sabedoria é valorizado. E aí, lendo esses versos aqui, Deus, através de Jeremias, deixa um recado muito claro. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não se glorie o cientista na sua ciência. Não se glorie o filósofo nas suas filosofias. Não se glorie o técnico nas suas habilidades técnicas, né? Se a gente pudesse fazer uma contextualização, mas diz aqui que a única coisa que nós devemos e podemos nos gloriar é no Senhor, em conhecer e saber
que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. A gente precisa lembrar sempre, sempre, qual e quem é a nossa autoridade. A nossa autoridade primeira deve ser sempre a palavra de Deus, e aqui a gente encontra a vontade dele e não as nossas capacidades. Hoje no estudo da lição, eu estava até comentando isso, que a partir do momento que a gente confia no que a gente pode fazer, seja isso o que for, a gente acaba tirando Deus do lugar que ele deveria ocupar na nossa vida e a gente passa a adorar outra pessoa, né? Porque se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outra coisa, outra pessoa, né? Enfim, algumas reflexões que eu estava fazendo isso pela leitura da Bíblia. Mas então é isso, pessoal. Vou passar aqui esse domingo. Amanhã eu volto para contar para vocês como vai ser o meu dia de viagem. Saindo daqui eu vou para Bogotá. Faço conexão em Bogotá e de Bogotá eu vou para São Paulo. Vai ser um dia pesado, uma noite em claro. Mas vamos, que tô feliz porque tô voltando. Corta pro Brasil. Estou aqui já. E eu vou explicar pra vocês por que eu não consegui gravar mais vídeos. Gente, que loucura que foi essa volta. Eu tinha planejado gravar um vídeo em cada aeroporto por onde eu passei, mas foi simplesmente insano passar por todos os procedimentos para poder embarcar. Foi uma correria que vocês não têm ideia. Eu viajei com 4 malas. E eu tive o problema para fazer check-in em 2 trechos, né? Na verdade, em 2 trechos. Então, demorou tudo, sabe? Correria, essa época de pandemia, o aeroporto tá lotado, muita coisa para apresentar, muita burocracia. Então, eu não consegui gravar o que eu tinha imaginado. Então, eu vou contar para vocês como que foi. Basicamente, resumindo aqui pro vídeo não ficar grande, eu tive esses problemas com a mala, porque quando eu fui comprar minha passagem, eu pedi pra menina que eu precisava de 4 malas, e ela não me vendeu 4 malas, e eu fui descobrir só na hora do check-in. Na verdade, ela me vendeu a segunda mala, e ela vendeu mais 2 excessos de bagagem. E o problema é que eles queriam me cobrar $300 pra eu despachar as malas. E aí eu gastei muito tempo argumentando com eles, mostrando no comprovante que eu havia pagado, que eu havia pedido isso. Mas enfim. No fim das contas, o pessoal foi muito parceiro e eles deixaram eu viajar, né? Com as malas, nesse sentido aí não houve problema, eu não tive que pagar taxa a mais. Só que foi uma viagem muito complicada, foi uma viagem... eu fiz boa viagem no sentido de que cheguei bem e inteira, não tive imprevistos durante o voo, não teve nenhuma situação complicada, mas foi uma viagem péssima no sentido que eu me senti muito mal. Tava muito cansada, com muita dor de cabeça, mas enfim, deu tudo certo. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, fui para um hotel para dormir algumas horas. E quando eu cheguei para fazer o check-in, para pegar o voo para vir para Londrina, que é onde eu tô agora, o aeroporto de Guarulhos estava um pandemônio, tá? Então fica aqui uma dica de viagem. Se você vai viajar, vai pegar o voo no aeroporto de Guarulhos, seja ele nacional ou internacional, chegue pelo menos com 3 horas de antecedência. Se é internacional, eu recomendo que você chegue com pelo menos 4 horas. Porque eu tinha uma fila imensa, agora eles dirigem todo mundo para fazer o check-in, imprimir as etiquetas num totem, e aí você tem que pegar uma fila gigantesca, e eu só consegui embarcar, e eu cheguei 2 horas antes, eu só consegui embarcar porque o rapaz da companhia tava gritando para ver se tava todo mundo, se tinha mais alguém que precisava fazer o check-in, porque o voo tava fechando. Então, ele falou, quem vai pra Londrina? Tipo, eu falei eu, e aí quando eu tava ali pra passar as malas, o cara falou assim, olha, o voo está fechado. Eu falei, moço, mas eu tô aqui, moço. Aí ele abriu o voo novamente, passou as minhas malas. Depois, pra passar no check de bagagem lá no raio-x, também foi uma demora gigantesca. Eu cheguei, tava quase todo mundo no avião. Então, assim,
Foi um negócio muito, muito louco, que mesmo eu que tô acostumada a viajar bastante e sempre sou muito precavida com muitas coisas, com tempo, com horário, com tudo, ainda assim eu tive dificuldade nesse quesito, não dificuldade, mas foi complicado porque não houve tranquilidade. Por isso que eu não consegui fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer. Eu queria, tipo, coisa simples. Eu queria ter comido um pão de queijo no aeroporto. Não consegui, porque não deu tempo. Mas eu já comi, fica tranquilo, já comi um aqui em Londrina. Então, já estou aqui em casa, estou na casa da minha mãe, já encontrei com a minha família aqui. E a reflexão que eu faço dessa viagem é que eu tenho certeza que Deus agiu em vários momentos, sabe? É claro que senti a mão de Deus durante o trajeto, não aconteceu nada de ruim, não tive nenhum problema, os aviões não atrasaram, eu não perdi nenhum voo, as minhas bagagens chegaram inteiras, nada sumiu. Eu não precisei pagar taxa a mais, como eu contei no caso, né, quando eu estava embarcando de Galápagos e de Quito, que teve esse problema nas malas, então eu não precisei pagar nada a mais. Enfim, sabe, eu vi muito a mão de Deus em todos os processos. Cheguei aqui detonada, cheguei aqui acabada, não consegui recuperar o sono que eu perdi nesses últimos 3, 4 dias de viagem. Vou ter mais tempo para descansar sim, mas a reflexão que eu faço, eu pensei muitas coisas, né, nessa volta. Tava muito ansiosa para vir, para voltar, para chegar aqui. E estar não tem sensação melhor do que estar no seu país, ouvir as pessoas conversando português, você poder falar português com as pessoas. Isso foi muito importante. E eu fiquei pensando assim, sabe? Como eu tava com vontade de voltar para casa, né? Porque aqui eu me sinto em casa, aqui eu não me sinto uma estrangeira, aqui eu não sou tratada como uma estrangeira, né? E eu fico pensando assim... eu acho que eu me deveria sentir da mesma forma em relação ao céu. Porque nós somos estrangeiros aqui. Mas às vezes a gente fica tão confortável aqui que às vezes a gente chega a pensar e querer que Jesus nem volte. Porque tá bom, né? Tá tudo bem aqui de saúde, as pessoas estão bem, não falta nada, né? A gente tem tecnologia, a gente tem, enfim, comida boa, coisas boas. E às vezes a gente pode correr o risco de chegar e pensar, Jesus, espera mais um pouquinho pra eu voltar, que eu quero viver tal coisa, sabe? Mas eu fico pensando assim que eu acho que esse sentimento que eu tive de querer voltar pra casa logo, de querer estar em casa, de querer me sentir em casa, a gente deveria sentir a mesma coisa por ansiar o céu, entende? A gente não deve se conformar com o mundo que a gente vive, a gente não deve se conformar com a forma com que a gente vive, a gente não deve se conformar e achar que as coisas ruins que acontecem são comuns. A gente deve pensar que aqui não é o nosso lar. Por isso a gente deve viver como se não fosse o nosso lar mesmo, né? Sempre aguardando o momento de nós irmos para nossa casa, para nós encontrarmos o nosso Pai. E eu fiquei pensando muito isso durante a viagem, sabe? E será que eu sinto a mesma coisa pro céu? Será que eu quero tanto ir pro céu assim que eu não quero ficar aqui? Assim como nos últimos dias eu não vi a hora de ir embora de Galápagos. E aí eu fiquei fazendo essas reflexões. Mas enfim, gente, é isso. Estou aqui fazendo esse vídeo porque eu acho legal contar essa experiência. Queria ter feito umas imagens mais diferentes. No início do vídeo vocês viram, né, que foi. E eu acho que de todas as situações que a gente passa na vida, a gente sempre pode tirar lições importantes, né? E essas foram as reflexões que eu fiz. E é por isso que eu não consegui, por exemplo, continuar postando os vídeos da lição. Eu não consegui, né, manter, eu acho que foi a primeira vez nesses meses que eu falhei. Mas porque realmente foi bem complicado. Mas estamos aí chegando na última semana do trimestre, terminando o ano.
e tem sido muito bom compartilhar um pouco dessas coisas aqui com vocês no canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não perca os outros conteúdos que estão por vir, ano novo, vida nova, novos conteúdos, novas formas da gente aprender, e eu espero que vocês estejam comigo nessa jornada, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, até!